E quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1. Que diz assim, Mateus, capítulo 2, verso 1. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Versículo 10 agora. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra, sendo avisados em sonhos, para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Você pode se assentar? Deus tem filhos muito estranhos. Deus tem filhos muito estranhos. Essa foi uma frase que um pastor, depois de participar de um congresso internacional promovido pelo Billy Graham, lá no início dos anos 2000, disse: Deus tem filhos muito estranhos. Porque quando a gente entra em contato com cristãos de outras culturas, de outros países, de outras nações, nós, embebidos da nossa cultura, que tem um tempo, tem um local, tem um espaço, tem uma determinada tradição religiosa, nós podemos estranhá-los muito. Nós podemos estranhar a forma como eles se vestem. Nós podemos estranhar o que eles comem, o que eles bebem, como eles vivem. Nós podemos estranhar, inclusive, a forma como eles adoram, a forma que eles cultuam, como são os seus cultos. Mas Deus aceita. Deus aceita porque Deus não é Deus de um povo. Deus não é Deus de uma cultura. Deus é Deus de todos os povos. E é Ele mesmo quem os traz a Cristo. É o que a gente vê nesta narrativa tão conhecida de Mateus, que relata a presença de magos na história do nascimento de Cristo Jesus. Magos estes que eram intérpretes, eram observadores das estrelas. E eles então olham para o céu e interpretam determinada estrela como a estrela do Messias judeu. Então partem para Jerusalém, baseados na crença que tinha do nascimento desse Messias, que teria reino de amplitude universal e traria paz. E chega então em Jerusalém perguntando a respeito do menino, porque vimos a sua estrela. E quando o encontram, se prostram e o adoram. O adoram. E não há nada no texto que diga que não foi aceita essa adoração. Por que isso aconteceu?
por que isso acontece? E porque queira Deus, continuará acontecendo. E queira Deus, nós não atrapalhemos, mas entendamos como esse Deus de todos os povos age, e então cooperemos para que isso aconteça cada vez mais. O que precisamos entender? Talvez primeiro que esse Deus de todos os povos fala na língua que cada um entende. Deus poderia ter enviado anjos para falar com esses magos, mas não enviou anjos. Deus poderia ter enviado profeta, como costumava fazer com o povo de Israel, mas não enviou profeta. Deus falou com esses magos por meio de uma estrela. Alguns vão dizer que esta estrela teria sido uma conjunção de Júpiter e Saturno, acontecida lá em torno de 7 a.C. Outros acreditam que teria sido uma supernova, que os chineses observaram e registraram em 5 a.C. Outros preferem acreditar que foi um evento sobrenatural acontecido uma única vez. Verdade é que nós não sabemos, mas o que sabemos é que Deus falou na língua deles. Deus falou na língua em que eles poderiam entender, porque Deus conhece cada um. Deus fala na língua de cada um e, portanto, pode trazer a Cristo cada um de formas diversas e diferentes. Por exemplo, tem gente que afirma que se converteu ouvindo um hino. Tem gente que testemunha que se converteu ouvindo uma pregação no rádio, uma pregação na TV. Já ouvi testemunho de gente que se converteu observando a natureza. E tem gente que se converte a partir de um sonho. Como foi o caso da família da missionária Sueli Mieko, uma família de japoneses. A Sueli conta que quando seu pai estava no leito de morte, ele teve um sonho, e nesse sonho aparecia um livro de capa preta, e lhe diziam que em tal livro ele saberia o caminho da salvação. Mas que livro de capa preta seria esse? Você lembra naquele tempo em que a maioria das Bíblias, a grande maioria, era de capa preta, e assim do lado vermelho? Trouxeram a Bíblia, e eles então se achegaram a Cristo, toda a família, tanto que uma das filhas se tornou uma missionária. Te pergunto, como Deus falou com você? O que Ele usou para te levar a Cristo? Com certeza foi na tua língua, e por isso você entendeu. Agora, esse Deus de todos os povos, Ele quer trazer todos a Cristo, mas deseja usar a sua igreja para os receber, para os acolher, para lhes dar as boas-vindas à família da fé. Eu fico pensando se Maria e José
tivessem olhado para os magos com estranheza. Quando eles chegaram à porta, porque eles já estavam, quando os magos chegaram, numa casa. Se Maria e José tivessem olhado para eles com estranheza, não vestem as nossas roupas, não falam a nossa língua, não adoram como a gente adora, vai saber se não estão trazendo uma doença lá do Oriente. Pode deixar os presentes aí no pé da porta, tá? Pode deixar que a gente entrega para o menino. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Blan. Os magos nunca teriam se prostrado e adorado a Jesus. 2 domingos atrás, nós fomos desafiados pelo pastor Igor Shimura, que Deus trouxe lá do Paraná, para nos dizer que ao nosso redor aqui, com um raio de menos de 1 quilômetro, estamos rodeados por etnias, por povos, por representantes de quase 100 nações. E eu conversando com ele, ele me disse que uma forma de criar contato é oferecer cursos na igreja. Cursos profissionalizantes, cursos de português, porque aí com a convivência vai se criando os vínculos de confiança e se quebram os preconceitos. Não apenas preconceitos que nós temos em relação a eles, mas que eles também têm em relação a nós. Mas eu me pergunto, o que aconteceria se durante a semana você visse entrando pelos portões da igreja gente de turbante, gente com véu, gente falando farsi, árabe, crioulo? Eu penso que num primeiro momento poderíamos estranhar, mas sabe o que eu acredito? Que a maioria aqui abraçaria. A maioria aqui acolheria. Você se lembra quando nós acolhemos aqui uma família afegã? Oferecemos casa, os móveis, escola para as crianças, vacinas, trabalho. É verdade que eles ficaram por um curto tempo, mas não saíram sem testemunho. Testemunho do amor de Cristo e da igreja que ama, e eu me alegro e louvo a Deus por isso. Louvado seja o nome de Jesus, que tem uma igreja, uma agência do reino aqui. O texto termina com os magos voltando para casa, avisados em sonhos por Deus para não retornarem a Herodes, mostrando que Deus continuou falando com eles. Será que nós vamos encontrá-los no céu? No reino de Deus? Possivelmente. Porque como Jesus disse, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Queira Deus nos dar a graça de cada um de nós aqui termos um lugar nessa mesa, para a glória de Deus e para o nosso bem. Amém.
Louvado seja o nome de Jesus, para todo sempre. Amém.